é porque normalmente o branco não tem a ver com o fato de nós termos ideias ou não. E tem sim o fato de a gente ficar inseguro. Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz, fotógrafo de casamentos, eventos e ensaios, e tô aqui hoje para ajudar a descunspicar o que anda complicado aí na sua fotografia. É só você entrar ao vivo no meu Instagram, solicitar participação, eu te aceito e a gente juntos descunspica o que anda complicado para você. Então, bota de preferência um fone de ouvido, fica tranquilo e vamos pro melhor do Descunsplicando. Eu tenho muitas ideias antes do ensaio, muitas mesmo. Eu fico praticamente antes do ensaio 1 hora, 2 horas, 3 horas pensando, e são ideias maravilhosas. Só que quando chega na hora que eu quero falar para a pessoa o que fazer, como fazer, eu travo. Assim, eu não consigo passar em palavras o que eu quero que eles façam, entendeu? Aí eu começo a gaguejar Entendi. e as pessoas ficam olhando com cara de tacho para mim, aí eu começo a ficar mais nervosa ainda. E aí eu não consigo aí dar Exato. aquele branco Total. aquele famoso branco que você disse. Tá. Então, primeiro vamos resolver, vamos uma coisa de cada vez. Primeiro, porque você me contou que você estuda as poses antes. Então, você Isso, já tem assim, várias ideias antes. Então, isso é isso. muito legal, Daniele, porque, primeiro que a maioria de nós fotógrafos, a maioria dos fotógrafos que eu vejo por aí, eles não se importam tanto assim. Então, eles vão lá e, vamos ver o que vai acontecer. Então, que legal que você já está preocupada, você já está estudando, né? Ou seja, está tentando se inspirar em algumas ideias para conseguir chegar lá e saber o que fazer. Então, isso é muito legal. Isso me lembra muito meu tempo de escola. Meu tempo de escola, de ensino médio, né? Então, eu tinha uma prova, né? E eu tinha que estudar para essa prova, né? Então, eu estudava, Uhum. não era o cara mais estudioso, não estudava muito, mas às vezes eu tinha que estudar para algumas provas porque eu não sabia muito aquela matéria, não. Então, eu estudava algumas paradinhas lá, e aí quando chegava na hora de fazer a prova, me dava o tal do branco, que nem tá dando para Uhum. você no ensaio. E eu comecei depois de um tempo, comecei, não lá na época, mas depois de um tempo, comecei a entender por que isso acontecia. Então, primeira coisa, por que você acha que acontece o branco com você? Só para ver se a gente está falando a mesma língua. É porque eu fico nervosa. Exatamente. É porque normalmente o branco não tem a ver com o fato de nós termos ideias ou não. E tem sim o fato de a gente ficar inseguro, a gente ficar nervoso na hora. E é normal, principalmente como você que está começando, né? Então você tem que Uhum. ainda regular a câmera, luz, composição, tem uma série de coisas aí para fazer. E aí a gente fica nervoso. E quando a gente fica nervoso, a gente acaba tendo esse tal do branco. Então, o É. lance de como posar as pessoas, existe na minha opinião, existe uma sequência. Uma sequência. Primeiro você ter as ideias, né? Depois de ter as ideias, você precisa organizar sequencialmente o que você vai fazer. Mais ou menos como um dentista, né? Ele vai querer fazer alguma parada no teu dente, ali tem uma ordem para fazer. Não adianta ele fazer o dente e depois anestesiar. Ele tem que anestesiar antes, tem uma ordem para seguir ali, que eu não sei qual é, mas tem. Então, na Uhum. fotografia, a gente também tem que seguir essa ordem. Então, a primeira ordem, na minha opinião, é quando você chega num ensaio, é conversar com os seus clientes. Dá uns minutos para vocês trocarem algumas ideias. Porque, assim como você está nervosa, você já reparou que eles também ficam nervosos? Uhum, bastante. Eles ficam, né? E aí, na verdade, eles querem tentar conseguir essa tranquilidade em nós. E aí, se a gente ficar nervoso também, meu, aí os dois, se todo mundo ficar nervoso, aí cagou tudo, É, né? aí Cagou tudo. desanda tudo. Então, a gente tem que passar essa tranquilidade para eles. Então, é bom conversar um pouquinho no começo, com mais calma, não chegar e começar a fotografar já. Trocar uma ideia, explicar como é que vai funcionar o ensaio, né? Ter Uhum. certeza que você está sabendo o nome deles, conectado com eles. E aí depois, eu sempre sugiro que você escolha primeiro uma luz para fotografar. Uma luz, né? Ou seja, você vai lá, escolhe uma luz. Gostei dessa luz aqui, tá legal. Beleza. Aí você escolhe uma composição. Como você vai compor essa foto, mais ou menos? Né? Se vai ser meio corpo, se vai ser corpo inteiro, se vai ser mais de perto, se vai ser mais de longe. Você ajusta mais ou menos a composição. Qual das regras de composição vai estar, né? E só Uhum. então, depois que você já está com o triângulo de exposição ajustado, você está com a composição ajustada, aí você vai começar então a pedir para os clientes posarem de alguma forma. Aí você vai falar o seguinte: bom, ô fulaninha, bom, pode ficar aqui, eu quero que você fique de frente para mim, pode quebrar um pouquinho mais a perna, se for gestante ou se for uma mulher, quebra mais a cintura, né? E pode baixar um pouquinho mais o queixo, pode começar olhando para mim.
E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer algumas fotos, eu vou te falando as outras poses que você vai fazendo e eu vou clicando isso. Então, o que eu estou tentando te dizer tudo isso? No momento que você senta uma ordem para as coisas, fica mais fácil. Primeiro, para ele sacar que você está fazendo passo a passo, que você sabe o que você está fazendo. Número 2, para você ficar mais tranquilo, porque a nossa cabeça, ela pensa, assim, a do homem pior, tá? Mas eu não acho que a gente consegue pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Faz sentido? Tá? Tu tá comigo? Faz. Tô aqui. Beleza, então tá bom. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma coisa de cada vez, a gente consegue mais prestar atenção. Então eu falo assim, ó, agora a gente vai definir a luz. Vamos ver, ó, eu gostei dessa luz aqui, ó, essa luz tá legal. Então fiquem aqui para mim, só para mim testar essa luz. Testei a luz, massa. Bom, vamos compor aqui. Eu tô pensando numa composição bem maneira, bem massa aqui, ó. Beleza, aí. Só aí eu vou falar as poses. Porque senão a gente embanana tudo. E aí a probabilidade de você não mais ficar tão nervosa aumenta. Mas se ainda bater o nervosismo, eu te aconselho muito ter um guia de pose, que é uma colinha. No tempo de escola, quando ia para a prova, eu ficava nervoso e eu comecei a levar uma colinha. Por que uma colinha? Porque eu sei que é feio colar e, gente, não colhem. Quem está vendo isso aqui, está indo na escola, não colhem que é feio. Você vai tirar 0. Mas na hora que você está fotografando, você não vai tirar 0. E é melhor você ter uma colinha na mão do que, para pensar comigo, do que o cliente ver que você está sem ideias. E não que você não tenha ideias. Você tem, só que simplesmente naquele momento sumiu, né? Sumiu. Uhum. Então, quando some a ideia, eu sempre brinco que eu pego o meu celular, eu pego uma folha, tem várias formas de ter um guia de poses, e eu dou uma checada no guia de poses e digo, ó, tem essa ideia aqui, galera, vamos fazer essa ideia aqui? Aí o que acontece? Isso vai te dando tranquilidade para saber que, na dúvida, se der um branco, tu tem ao que recorrer, a ter um guia de poses. Então, além de você olhar as ideias e ter ideias, eu te aconselho que você faça uma colinha dessas ideias também. Isso vai te ajudar bastante. Porque, pelo menos até a gente parar de ficar nervoso. Né? E depois, obviamente, a gente tem que ter umas ideias diferentonas, né? Não dá para pegar só umas ideias básicas. Tem que fazer um dia de poses doido, diferentão, não com aquele tipo de foto que a gente vê na internet o tempo todo. Eu tenho Né? essas ideias. E aí, Eu tenho. você executa com o guia? Sim, eu tenho inclusive o guia de pose seu, que eu comprei. Só que ainda não Boa. terminei de ver, ainda não terminei de assistir. Mas Boa, então vamos lá. Eu tenho umas ideias muito diferentes, assim. Meu estilo de fotografia ele é bem mais puxado bem por estranho mesmo, não é aquele normal. Eu gosto de fotografar pessoas fantasiadas numa floresta, tipo estilo contos de fada, só que diferente. Eu gosto bastante disso. Então, aí eu tava vendo umas ideias e ainda pedi pro meu esposo fazer um trilho de trem para mim poder colocar, porque aqui não tem, né, nenhum lugar que tem trilho de trem, para eu poder colocar e a pessoa ficar lá no meio como se estivesse num trilho mesmo. E aí, inclusive, eu vou ver se eu consigo fazer tipo uma caverna, colocar uma pessoa com uma luz bem forte lá, como se fosse o trem vindo. E isso tudo eu bolei. Eu bolei tudo isso daí, só que agora eu tenho que fazer, né? Porque não é tão fácil fazer um trilho de trem bem... que é pesado, eu tenho que fazer algo para poder transportar para algum lugar. Poder transportar, né? Legal. E aí agora, depois que você montar esse cenário, você vai ter que pirar nas poses, pirar nas ideias. Pirar mesmo, porque eu acho que aí tá uma forma de te diferenciar. Tu vai se diferenciar porque você vai ter aí um cenário. Mas eu acho que o cenário é uma parada que é muito... para pensar. Você vai começar a fazer isso, logo os fotógrafos aí da tua cidade vão ver isso. E aí alguns, se gostarem, vão querer copiar. E tá tudo certo, é assim mesmo, né? Coisas boas são copiadas. E então, aí você vai ter que fazer o quê? Fazer agora, junto disso, umas poses muito loucas com essas ideias aí. Porque quando você conectar essas duas coisas juntas, aí fica mais fácil. Porque aí fica mais fácil para você se diferenciar. Porque fica mais difícil das outras pessoas te copiarem. Né? Porque, copiar a locação e as ideias é mais fácil. Sabe por quê? Porque você vai lá, desenha, pede pro seu marido vai lá, faz, você vai lá e faz, alguém vai lá e faz. Só que quando a gente está na frente do cliente, tudo que a gente tem que fazer na frente do cliente é mais complicado, não é? Muito. É ou não é? É, né? É muito mais. Porque quando a gente está... É que nem editar.
Por exemplo, por que na minha opinião, é muito mais fácil editar do que fotografar? Porque a edição, tu bota aqui no computador, pega um café e vai lá com o seu tempo, vai editando essa parada, vai experimentando, dá uma olhada no YouTube, dá uma olhada no Google e vai fazendo. Agora, na frente do seu cliente, você não tem tempo para olhar no YouTube. Você não tem tempo para olhar no Google. Você simplesmente tem que ir lá e fazer. E outra, tem que mostrar que você sabe o que você está fazendo. Né? Já imaginou se sentar numa cadeira de dentista e o dentista abrir o Google? Aí ferrou, né? Abriu o Aí sai YouTube para ver correndo. como faz uma parada. Você sai correndo de medo, exato. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Essa parte que a galera faz em casa, seja edição, seja o que você está falando, que é fazer um cenário e tal, ela dá trabalho? Dá trabalho. Mas é a parte mais fácil porque você tem tempo para fazer. Agora, tudo que a gente faz na frente do nosso cliente é o que mais faz diferença. Porque aqui na frente, o que a gente faz na frente do nosso cliente é o que as pessoas menos conseguem copiar. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Então, ó, Daniele, quando o branco aparecer na sua frente, você usa o guia de poses aonde? No celular ou impresso? No celular. No Ainda bem que celular, muito bom. Tá. E você fala para as pessoas que você vai pegar uma ideia ou não? Ou você tenta disfarçar? dependendo da pessoa, se for alguém que eu conheço, eu falo, mas se não for, porque aí eu meio que tento esconder, para ela não achar que eu tenho medo dela pensar que eu não sou profissional, assim, entendeu? Para não ter as minhas ideias. Entendi. Entendi. Mas Então, quem me ó, conhece sabe que eu tô começando. total, posso te dar uma ideia? Uhum. Eu, se fosse você, não tentaria olhar escondido. Eu não tentaria parecer que eu sou profissional. Eu acho que tem uma coisa que conecta muito com as pessoas. É mostrar que a gente não é sabichão, que a gente não sabe tudo. Então, eu acho que é um problema a gente travar na frente do cliente. É um problema a gente ter um branco na frente do cliente. Mas, na minha opinião, não é um problema a gente falar para o cliente assim, ó, eu pesquisei umas ideias diferentes antes da gente começar o ensaio. Então, olha, o que você acha dessa ideia aqui? Ó? Eu vi essa ideia, achei muito legal. Vamos executar ela? Vamos. E aí a gente vai lá e faz. Eu prefiro que você fale isso para a pessoa, que você estudou antes, que você está preocupada com isso, que você teve ideias, que você catalogou essas ideias, que você tem essas ideias aí no seu celular. Isso mostra comprometimento. Isso mostra que você está dedicada a fazer um bom ensaio. Pode parecer que você não sabe, não é tão boa assim, porque você deveria saber de cabeça. Mas eu paro e penso assim, eu prefiro um profissional, um fotógrafo que me dê ideias, mesmo que ele pegue uma colinha, do que o profissional que não me dê ideias, se eu fosse o cliente. Tu entende? Uhum. Agora, outra coisa que é estranho é quando a gente tenta olhar disfarçado, tipo, tentar aquela olhada disfarçadinha, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que é pior. Porque, na minha opinião, o cliente percebe, saca? O cliente percebe. Então, quanto mais sincero você for, até porque você está começando, Daniela. Então, você tem que, sabe, as pessoas sabem que você está começando. Então, é natural você estar começando e tem que pedir, sei lá, e pegar a ajuda de um guia de pose. Eu não acho problema, não, de maneira nenhuma. Eu considero minha fotografia muito pousada, né? Nada de... assim, tipo, não é um negócio que acontece no momento. Eu sempre faço tudo pousado. Só que já fica um negócio muito igual. Eu travo nas mesmas poses. Fica um negócio assim que eu não consigo sair disso. E eu tento, eu olho, eu fico olhando pose. Eu acho que chega num momento que parece que não tem como mudar mais isso. E eu vou no mesmo ensaio, eu faço a mesma coisa. Aí fica aquele negócio travado, sabe? Então fica um pouco difícil. Então tá. Sabe o que é bagagem visual? Não, desculpa, não. Então, não tem problema. Vou te explicar o que é bagagem visual. Acho que a maioria não sabe. Bagagem visual é a gente ver coisas diferentes. Vamos lá. É a mesma coisa que bagagem. Se eu fosse ter uma bagagem de leitura, não sei como é que é o nome, é aquele cara que lê muitos livros diferentes. Então ele conhece palavras diferentes, ele sabe de histórias diferentes, ele conhece muito sobre texto, né? Bagagem visual é a gente ver muitas coisas boas. Por quê? Na minha cabeça, eu sempre brinco que a nossa fotografia é muito daquilo que a gente vê, né? Eu sempre brinco, tudo que entra, sai.
Ou seja, por que eu falo com o sotaque do Rio Grande do Sul? Porque eu estou ouvindo todos os dias ao meu redor pessoas que falam como eu, aqui no Rio Grande do Sul. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu falava diferente, né, mano? Sei lá, eu não sei imitar, mas eu falaria diferente. Por quê? Porque eu estaria 32 anos ouvindo as pessoas falarem nesse estilo, com esse sotaque ao meu lado. Então, tudo que a gente faz é muito do que a gente vê, ouve. Então, do jeito que eu falo é porque eu escuto isso muito. Agora, aquilo que eu fotografo é muito daquilo que eu vejo também. E a maioria de nós, fotógrafos, ou pelo menos a maioria dos fotógrafos que eu vejo por aí, eles acabam vendo apenas as fotografias dos seus concorrentes. Ou pelo menos o que mais vem durante o dia é as fotografias dos seus concorrentes. Né? Você vai entrar no site do seu concorrente, no Facebook do seu concorrente, no Instagram do seu concorrente, e vai olhar as porcarias que eles estão fazendo. Você já fez isso? Pode ser sincero. Sim, eu acho que sim, é. Logo, se você vê as fotos deles, quais são, na hora que você bate o nervosismo, na hora que você tem que fotografar, quais são as ideias que vêm na cabeça? As ideias mais comuns, as ideias que a gente mais vê. Ou seja, a primeira coisa para você começar a ter ideias diferentes é você aumentar a sua bagagem visual. É começar a ver todo santo dia fotos com poses diferentes, com ideias diferentes, com realmente fotografias que mais ninguém faz na sua região. Então, uma coisa que eu gosto de comentar para a galera é o seguinte, falo isso para os meus alunos, pega essa que essa é pesada. Parem de seguir os seus concorrentes. Pare de seguir os seus fotógrafos aí dessa cidade. Porque não quer dizer que você não é para ser amigo deles. Você tem que ser amigo deles. Ser amigo é uma coisa. Ficar olhando o trabalho dessa pessoa é outra coisa. Porque se a gente fica olhando muitas ideias deles, a gente acaba tendo essas mesmas ideias na hora de fotografar. Porque merda que entra na nossa cabeça é merda que sai na nossa fotografia. Né? Merda que entra é merda que sai. Então, se entrar coisa boa, vai sair coisa boa também. Se você conviver com alguém que só fala palavrão, você automaticamente vai falar palavrão. Se você convive numa família que ninguém fala palavrão, você também não vai falar palavrão. E assim também é na hora de fotografar. Então, primeira dica, pare de seguir os seus concorrentes, ou pelo menos pare de olhar o trabalho desses caras. E comece a olhar trabalho de pessoas completamente diferentes. Você tem o mundo todo na sua frente na internet. Né? Agora, você pode pegar isso e começar a olhar os trabalhos dessas pessoas todo santo dia e formar um guia de poses. Ou seja, começar a fazer uma parada que é catalogar fotos de frente, fotos de costas, fotos de lado, foto sentado, foto sentado de frente, de lado, de costas, e começar a catalogar todas essas ideias para você começar a perceber que, cara, se aparecer um casal mais gordinho, ela mais gordinha e ele menos gordinho, o que eu faço? Se aparecer ela mais alta e ele mais baixo, quais são as poses que eu posso usar? Se aparecer dois casal bem magrinhos, o que eu faço? Sabe? Se eu quero mostrar mais a barriga da gestante, o que eu faço? Se a menina tem um nariz meio grande, como eu poso ela para esconder um pouco o nariz dela? A gente começar a não só olhar as fotos, porque o problema do fotógrafo é que ele acha que olhar a foto é aumentar a bagagem visual. Não é, olhar a foto não é aumentar a bagagem visual. Aumentar a bagagem visual é olhar e analisar os erros e os acertos de cada uma dessas fotos. Para que quando você for fazer, você não só copie, mas você saiba por que foi feito essa pose. Porque às vezes a galera olha uma pose minha e tenta replicar. Né? Tenta replicar com um casal ou com alguém que não funciona. Aí vai dizer assim, mas essa ideia não funcionou para mim. Aí você vai olhar, claro, porque você não entendeu o porquê eu usei essa pose. Você só está tentando copiar a pose. Você tem que entender o porquê que eu fotografei ela de lado. Por que eu fotografei ela mais de cima para baixo ou mais de baixo para cima. Entender um pouco mais. Então é isso, assim. É aumentar a sua bagagem visual, porque senão, cara, se você ficar esperando as ideias surgirem na sua cabeça... Eu assim, só para comentar, né? Normalmente quando eu vou no ensaio, eu já crio, tipo assim, uma lista de poses que eu vou fazer, mas tipo, fica a mesma pose para todo mundo, entendeu? Dor de cotovelo, aí a menina já dá risada. Eu trabalho muito com 15 anos. Aí eu uso faz a propaganda que joga o cabelo, faz isso, faz aquilo. Só que fica já um negócio assim que hoje eu tenho um ensaio, amanhã eu tenho outro, eu vou fazer a mesma coisa. Aí
meio que eu travo, aí eu fico assim, puta merda, foi a mesma coisa. Não, aí, qual que eu vou postar? Como que eu vou fazer? Eu não posso gerar só a quantidade de foto e entregar a mesma coisa de um cliente para o outro, entendeu? Exatamente. Até porque se você fotografa 15 anos, menina de 15 anos, e começar a repetir uma de uma amiga para outra, mano, você fica sem trabalho no próximo ano, né? Porque geralmente, né, 15 anos, aquela turma de meninas fazem um ano, e normalmente se você faz um ensaio diferente, para cada uma delas, você vira um fotógrafo topzera no meio dos 15 anos. Então, cara, se você fotografa 15 anos, que são meninas que, por exemplo, elas fazem 15 anos na mesma época do ano. Então, elas estudam juntas, elas trocam as fotos, uma olha a foto da outra. Então, você sempre tem que fazer diferente. Se você fizer igual, elas param de contratar, porque eles querem fazer diferente, né? As meninas querem tudo sempre diferente. Então, você vai ter que ir em lugares diferentes, poses diferentes, ideias diferentes. Então, cara, você precisa aumentar sua bagagem visual. Tá? E ó, semana do dia 9 a 15 de novembro, anota aí, vai rolar a semana Como Posar as Pessoas. Lá eu vou te mostrar como tu vai fotografar. Ó, vai virar uma máquina de posar as pessoas, de verdade mesmo. Não, Ó, uma máquina de ter ideias. Porque, não, cara, se tem uma coisa que dá diferença na fotografia e todo mundo percebe, é as poses. Não é? Porque o que acontece? Tem cliente que nem percebe a luz, não percebe a composição tão diferente. Mas as poses e a direção de pessoas, isso todo mundo percebe. Não, verdade, verdade. Então eu acho que é isso que você tem que fazer. Então esteja comigo para a gente aumentar a sua bagagem visual. E a partir de hoje, cara, Paulo, minha dica para você é o seguinte: pare de seguir, ou pelo menos pare de acompanhar tão fielmente os seus concorrentes, seus colegas aí da sua cidade, da sua região. E comece a olhar fotografias de pessoas diferentes da sua região. Eu queria saber como é que eu faço melhor as poses do casal, quando é só casal, assim, sem ter gestante, para que eles possam mostrar melhor, assim, o corpo unidos. E como que eu posso fazer poses do casal separado, a noiva e o noivo. É isso que é a minha maior dúvida, que eles querem fazer separados, eu não sei como fazer. Então tá, vamos lá. Para fazer fotos de pessoas separadas, conseguir fazer fotografias legais, bonitas e com eles conectados, é um pouco mais difícil. Por que é um pouco mais difícil? Porque você está dirigindo duas pessoas em separados. Então, o que acontece? O ideal é você ter referência não só de pessoas de casal, mas ter, por exemplo, por isso que no guia de poses e na semana Como Posar as Pessoas, eu vou ensinar isso para vocês, porque você vai precisar dirigir o noivo e a noiva de maneiras diferentes, em momentos diferentes. Então, isso quer dizer o quê? Você vai posar ela como uma mulher e ele como um homem, por exemplo. E mesmo que estejam distantes. Então, vamos lá. Primeira dica que eu vou te dar. Primeiro, dirija um, depois o outro. Eu, vario entre, às vezes, começar com o homem e, às vezes, começar com a mulher. Como assim? Depende um pouquinho. Quem está mais afim de fazer acontecer, quem se movimenta mais, quem está mais afim de fotografar, eu poso por primeiro. Por que eu poso por primeiro? Porque esse cara está mais propenso ele quer mais, ele quer se divertir mais, ele quer fazer boas fotos. Então ele não se importa em ficar um pouco mais de tempo posado. Então eu dou a ideia principal dele e depois eu dirijo a outra pessoa, eu vou posicionar a outra pessoa. Uma pessoa de cada vez. E aí depois que eu tenho essas duas poses definidas, aí eu vou começar a dirigir essas pessoas e jogar ações para fazer fotografias com um pouco mais de movimento. Só que como você faz para isso? Para isso, não basta mais ter apenas bagagem visual, ou seja, ideias de poses para ensaios. Você precisa também ter ideias de pose para pessoas sozinhas. Então, por exemplo, muito fotógrafo de casal passa por isso que você está passando. Que é o quê? Pensou, foi lá no site do Kunz, pegou umas ideias de poses de casal, chegou na hora de fazer e eles queriam fazer umas fotos separadas. E aí você pensa, ai meu Deus, e agora? Fotos separadas eu não tenho nenhuma ideia. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter ideias de ensaios masculinos e de ensaios femininos também, para você conseguir resolver isso. Agora, a sua outra pergunta eu achei muito boa, que é mãos. Você sabia que as mãos é um dos 3 principais elementos da fotografia? Na hora de conectar as pessoas? Tu sabe quais são os 3? Não. Olhos, bocas
boca, na verdade, né? E mãos. Esses 3 elementos são muito importantes na hora da gente posar uma pessoa. Porque esses 3 elementos é o que nós mais olhamos nas pessoas. Nós mais olhamos nos olhos das pessoas, nas bocas da pessoa e nas mãos das pessoas. Então, quando eu estou falando com você, você e a galera, é inevitável que eles olhem no meu olho, para ver se eles confiam em mim ou não, para ver se eu consigo te encarar ou se eu fico desviando o olho. Eles também olham na minha boca, por quê? Porque é na boca que eu estou dando a expressão da minha fala. Se eu estou falando mais sorrindo, se eu estou falando mais sério, como eu estou falando. Então a gente consegue prestar muita atenção na boca e a boca, por exemplo, se eu falar uma coisa que você gostar, você vai sorrir. Então a boca vai mostrar que você está sorrindo. Se eu te falar uma coisa que você não gostar, você vai entortar a boca. Ou seja, eu consigo entender se você está gostando ou não está gostando daquilo que eu te falo. Sacou? E outra coisa que as pessoas olham também muito são as próprias mãos. Por quê? Porque as mãos, a gente fala muito com as mãos. Eu sou um cara que fala muito com as mãos. Se você reparar nas minhas lives, você vai ver como eu falo com as mãos. Então, o que acontece? As mãos conectam muitas pessoas. Então, fotos de mãos dadas, fotos de mãos conectadas, fotos de uma mão no corpo do outro, por exemplo, o homem com a mão no corpo da mulher, a mulher com a mão no corpo do homem, né? Ou no braço, ou nas costas, ou no rosto, ou na cabeça. Isso conecta muitas pessoas. Eu vou te dizer, você está fotografando há 2 meses, né? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, cara, olha que louco, sabe por quê? Porque eu levei anos para saber que as mãos eram tão importantes. E se você for olhar na internet, você vai ver que a maioria dos fotógrafos também não sabe da importância das mãos. Porque se você for olhar as fotos de casal, de gestante, de família, de casal, aonde está a maioria das mãos nas fotos que a gente vê? Acho que na cintura, ou o homem no bolso. Eu acho que a maioria das fotos que a gente vê por aí, as mãos estão sempre na barriga. Sabe por quê? Porque é na barriga que é o melhor lugar e o lugar mais fácil de colocar a mão. Você entende? Entendo. Porque, ó, se você pedir para alguém, você namora, é casada, Solteiro. solteira, então tá bom. Então, ó, você já namorou? Já. Mais ou menos. Tá, então tá bom. Já. Mas se você já fez foto com algum namorado ou alguém na frente de algum lugar, ou de turista, ou de alguma coisa assim, né? Normalmente a foto que as pessoas têm é o quê? O menino atrás abraçando a barriga da sua namorada na frente. Normalmente é assim. Por quê? Normalmente as pessoas não sabem onde colocar a mão. Então quase todo homem acaba que coloca a mão na barriga, mesmo sem querer. Ele não sabe onde botar, porque se ele botar mais para cima, vai nos peitos. Se botar mais para baixo, vai no outro lugar. E aí, nesses 2 lugares, não tá assim, não é muito legal, né? Hoje em dia, ficar botando a mão na frente de todo mundo, nos peitos, né? Então, sobra a barriga para o homem colocar a mão. Só que não quer dizer que é bonito, não. Até porque, normalmente, a mulher não gosta de muito volume na barriga. Acho que ninguém gosta, né? As pessoas querem... Né? Já chega que a gente tem uma barriguinha maior do que deveria, né? Então aí bota a mão, aumenta mais. Então, assim, o que eu estou tentando te dizer, porque eu levei anos para descobrir essas coisas. Olhos, bocas e mãos. Anota essa. Se você aprender a olhar mais para as fotos, olhar mais para o meu trabalho e começar a entender cada uma dessas pontos, olhos, boca e mãos, você vai ver que todas as minhas fotos, todas é difícil, né? A gente não tem como cuidar 100% de tudo o tempo todo, mas boa parte das minhas fotos, esses 3 elementos estão com uma conexão muito forte. Então, todas as poses que eu ensino e que eu vou ensinar lá na semana como posar as pessoas, eu vou falar muito desses 3 elementos. Como a gente posa as mãos das pessoas. Vou te contar uma coisa. Ó, eu só não... Levanta um pouquinho o teu telefone, Rafaela, que eu não vejo teus olhos. Aí eu consigo... Os olhos é importante para eu ver também. Só levanta um pouquinho o celular, tá tri. Um pouquinho mais. Vai para eu te ver, eu não te vejo. Aí, agora eu consigo te ver. Então, vamos lá. Ó, veja bem. Você sabia que se você fizer uma palestra, você for fazer uma aula de como fazer uma palestra ou de como falar em público, sabe qual é uma das regras? Não. Fale sempre com as mãos acima da cintura. Eles falam para o cara que está falando em público sempre falar com as mãos não para baixo, não ficar falando assim. Falar com as mãos
para cima da cintura, sempre. Ou seja, por que que as pessoas falam isso? Porque as pessoas querem ver aonde está a mão da pessoa. Então, sempre que eu posso, eu, Kunz, fotografo com as mãos acima da cintura. Sempre que posso. Não quer dizer que todas as minhas fotos vão estar com a mão acima da cintura. Não tem como, né? Senão você vai ficar o tempo todo assim. Mas, sempre que posso, um dos dois, se eu estou fotografando um casal, pelo menos um dos dois está com a mão acima da cintura. Isso quer dizer o quê? Eu estou tentando conectar com as pessoas e trazer as mãos mais perto do rosto, que são os 3 elementos: olho, mãos e boca. Tá? Então, fica a dica para você. Primeiro, anota aí: olhos, boca e mãos. Número 2, sempre, nunca diga nunca e sempre diga sempre, mas evite de fotografar e fotografe o máximo que você puder com as mãos para cima da cintura das pessoas. Isso vai te ajudar muito na hora de conectar, galera. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. E de verdade, se você gostou, coloca aqui nos comentários qual foi a maior sacada da Descunsplicando de hoje. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descunspicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando.